começar a gravação. Boa noite a todos. Eu vou começar a gravação do nosso estudo. Nós estamos iniciando a nossa segunda série sobre o livro de Daniel. A segunda parte do estudo diz respeito dos capítulos 7 em diante. Nós temos pessoas novas aqui, sejam todos bem-vindos. Tá bom? Nossa rotina, para quem é novo, você já sabe, a gente posta no dia, na mesma noite ou no dia seguinte, o link do YouTube, caso você perca, e o material em PDF também para que você possa consultar os textos, dar uma lida. E se você tem alguma dúvida durante a apresentação do estudo, pode colocar no chat, ou como a Juliana comentou, enviar uma pergunta durante a semana para os administradores do grupo, tá bom? Uma dica que eu já dou, reforçando o que a Juliana falou, as profecias de Daniel são um pouquinho como a matemática, um passo de cada vez. Um degrau nos ajuda a entender o próximo degrau, tá? Então, não percam o raciocínio. Vocês viram que na primeira série, nós fomos construindo, né? Uma análise, um estudo, e agora, mais do que nunca, pela simbologia, né? Deus vai avançando no tempo, na explicação. Então, é muito importante que vocês mantenham essa rotina, tá? Se perdeu o estudo online, você pode acompanhar pelo YouTube durante a semana, será a melhor opção, tá? Eu vou projetar aqui a minha tela para que a gente faça uma recapitulação bem rápida da série anterior, para que todos estejam no contexto, no melhor contexto, tá bom? Então, nós vimos que na parte histórica, né, de Daniel, não tinha praticamente, tinha muita pouca simbologia. Nós vimos que tem umas digitais, né, de Deus para indicar o caminho daqueles que irão para o céu e se encontrar com Jesus, os salvos, tá? E em paralelo surge uma caminhada daqueles que vão conhecer, porque Deus quer salvar a todos, porém nem todos aceitam a verdade. Então, os filhos de Deus, eles vão sofrer um pouco, alguns muito, eles vão passar por um período de tribulação, isso vai levá-los a tomar uma decisão a respeito e ao lado de Deus. Eles vão receber revelação, tá? Eles, então, serão colocados diante de um desafio, né, de uma adoração falsa, em comparação com a verdadeira que eles conhecem. Deus proverá libertação para alguns casos que na sua soberania ele decidir, para outros, quem sabe, ele chame ao descanso, tá? Não significando que o descanso seja uma derrota, ao contrário, né? Um filho que descansa no Senhor, ele já está apenas esperando a ressurreição. Os que forem libertos, no dia da libertação, eles já iluminarão o mundo, né? Com uma mensagem nem sequer falada. Então, e eles estarão em condições de falar a respeito desse amor, tá? E de forma muito mais nítida das profecias que falam a respeito de não participar dos castigos, das pragas que cairão sobre a Babilônia. Então, a mensagem para os nossos dias é: Jesus está voltando, não participem nem recebam a marca da besta, tá bom? No capítulo 5, nós vimos de que existe uma sentença que já foi profetizada contra esses poderes enganadores, né, na figura de Babilônia, e essa sentença foi executada. E em Daniel 6 nós vimos de que tudo isso acontece ao mesmo tempo na figura de Daniel, né, na cova dos leões. E então nós agora chegamos à parte onde nós estudaremos as profecias de Daniel em diante. Um estudo que eu quero resumir bem rapidamente, porque é a base do estudo de hoje, é o de Daniel capítulo 2. Em Daniel capítulo 2, nós vemos uma imagem muito surpreendente, um sonho que Nabucodonosor recebeu, e ali ele descreve, através de simbologia, né, essa imagem formada por vários metais. Esses metais são ouro, a cabeça de ouro, os peitos e os braços são de prata, o ventre é de bronze, e tem essa imagem, duas pernas de ferro e barro.
Então, essa simbologia o próprio texto de Daniel 2 nos diz, né? Quando Daniel recebeu a revelação desse sonho, Deus disse para ele: a cabeça de ouro representa a Babilônia. Tu és a cabeça de ouro. É a expressão que Daniel usa em Daniel 2. Então, Babilônia representa a cabeça de ouro. Existem dois braços, né? Medo-Perse representam o peito e o braço direito e esquerdo de prata. E não é à toa que o braço direito é mais forte que o esquerdo, né? Porque os persas eram mais fortes com a aliança com os medos, tá? A Grécia é representada pelo ventre e quadril de bronze. Gente, para com isso. Existem duas Romas, né? Uma Roma do lado ocidental e uma no lado oriental, que são representadas pelas pernas de ferro, tá bom? Na sequência, né, depois de Roma imperial, surge um elemento estranho, não metálico, na visão de Daniel, é o barro. Esse barro tenta se misturar com o ferro, ou seja, surge uma nova fase de Roma imperial que tenta se aliar com os poderes políticos. E essa nova fase, conhecida, nós estudamos, é Roma papal. Os papas, né, são a sequência dos Césares e dos imperadores, não mais num império gigantesco, né, e sim numa versão simplificada que aliou a religião e a política na figura de Roma papal, tá bom? Então, esse é o resumo do capítulo 2 do livro de Daniel, tá bom? Então, nós vamos agora começar o estudo de Daniel, capítulo 7, versículo 1. E vamos orar novamente apenas por aqueles que vão ouvir a gravação, tá bom? A primeira oração da Juliana não foi gravada, então fechem rapidamente seus olhos para a gente orar. Querido Deus, nosso bom Pai, te agradecemos por esse momento, entregamos nossas vidas nas tuas mãos, pedimos que teu Santo Espírito dirija ao estudo da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Daniel capítulo 7, versículo 1. Melhor se você tiver a sua Bíblia, se você não tiver, a tela está mostrando para você. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Tá? Então, não existe no livro de Daniel uma cronologia dos fatos. Se a gente for falar assim, o capítulo 1 antecede o 2, o 3, etc., na primeira parte sim, mas aqui percebam que a visão que está sendo dada a Daniel, ela ocorre no primeiro ano do último rei da Babilônia, tá? Vocês se lembram que em Daniel capítulo 6 nós estudamos a respeito dele na Cova dos Leões, e Dario era o rei Medo-Persa que estava ali junto com ele. Então, no capítulo 7, ele volta um pouco na linha do tempo e se localiza no momento em que Belsazar era o rei da Babilônia, tá? Então, entre o 6 e o 7 não há uma cronologia direta. Só para a gente se localizar, né, em que momento nós estamos falando, Nabucodonosor reinou mais ou menos 43 anos, entre o ano 605 a.C. e o ano 562 a.C. O seu sucessor, né, Nabonido, e na língua deles chamado Evil-Merodach, ele reinou 3 anos, e isso nos localiza mais ou menos no ano 563, quando chegou Belsazar, e ele foi derrotado, né, pelos medos e os persas, e Babilônia caiu. Então, nesse aspecto, por isso tem esse comentário, Daniel não tem uma ordem cronológica, tá bom? Isso é só para a gente se situar. Então, Daniel, capítulo 7, vai iniciar a parte profética de fato do livro. Na primeira parte dos capítulos 1 até o 6, apenas o capítulo 2 é profético, ou seja, contém simbologia, simbolismo, né? Reinos, cumprimentos, datas, ok?
Então, agora nós iniciamos, de fato, falando sobre bestas, águas, chifres, direções, tá? Então, por isso que os teólogos dividem a Daniel como a segunda parte como sendo a profética, tá bom? Então, nós já fizemos essa introdução. O resumo desse estudo é para a gente entender de que os reinos que foram descritos em Daniel capítulo 2 serão os mesmos reinos descritos nesse capítulo 7. Deus ele usa um pouco de repetição para dar mais detalhes ao tempo de relembrar e reforçar a identificação dos reinos. Ele dá mais detalhes e avança um pouco mais na linha do tempo para descrever e dar alguma ênfase, tá? No capítulo 8 a ênfase será outra, no capítulo 9 a ênfase será outra, mas sempre repetindo um pouco esses 4 primeiros reinos. O versículo 2 diz o seguinte: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, o mar grande. Então aqui começa a simbologia, perceberam? Ventos e mar. Então nós vamos começar aqui entendendo o que simbolizam essas palavras, o que representam. E a ideia é que a própria Bíblia seja autoexplicativa, tá bom? Então aqui nós temos os símbolos, aqui você tem à esquerda o símbolo, no meio o significado e à direita você tem o texto bíblico que permite descrever e responder, né, o significado do símbolo. Apenas pela questão do tempo nós não poderemos ir a cada um desses textos, mas ali você tem a comprovação bíblica de que nós estamos aplicando corretamente esse símbolo. O símbolo mar representa, significa povos, multidões e nações, tá bom? Então, quando existe terra e não existe água, é o oposto, um lugar desabitado. Mar representam lugares, nações onde tem muita gente. As bestas representam reis e principalmente reinos, tá bom? Poderes. Os ventos, segundo Jeremias, né, aí tem várias referências, representam discórdias, conflitos, guerras e batalhas, tá bom? E o grande mar era a representação e alusão no texto do jeito que foi escrito, a história faz referência a isso, não é a Bíblia, é o mar Mediterrâneo, né? Porque na época o mundo conhecido era a Ásia Menor, ali onde hoje é a Turquia, e o sul da Grécia, né? A Europa ali. Então, esse mar grande conhecido naquele tempo era o mar Mediterrâneo. Então, dessa forma, o texto anterior está nos dizendo o quê? Que Daniel estava olhando em visão da noite, e eis que ele viu guerras que se agitavam, né, no meio do mar Mediterrâneo. Naquela região, os povos, os conflitos começariam a ocorrer, tá bom? Então, versículo 3, Daniel capítulo 7. Então, a visão continua. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, já podemos traduzir essa simbologia e dizer: surgiram, né, no meio de muitos povos, nações, 4 nações grandes em destaque, tá? Já interpretando, com base nessa simbologia anterior, esse texto. E, resumidamente e ilustrativamente falando, nós vamos falar da descrição de cada um desses animais daqui a pouco. Esses são os 4 animais apresentados em visão para Daniel. Lembrem-se, é Deus que está mostrando para ele, e Deus tem um propósito ao colocar símbolos para representar esses reinos. O primeiro animal é um leão com asas de águia, o segundo animal é um urso, o terceiro é um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e o último, que está ali atrás, é um animal terrível e espantoso, que Daniel não encontrou uma figura da zoologia, né, dos animais que ele conhecia, tá? Que tinha 10 chifres na sua cabeça. Então, esses são os 4 animais que Daniel vê na visão do capítulo 7, tá bom?
Então, Daniel capítulo 7, versículo 17, nos dá a resposta do que representam esses animais. Estes grandes animais, que são quatro reis, ou reinos, como nós vimos nos textos da simbologia, que se levantarão da terra. Ou seja, vão surgir para, né, lembra-se dos ventos, para entrarem em conflito um com o outro reino, tá? Então, aqui eu quero explicar bem rapidamente e fazer uma comparação entre os dois capítulos proféticos que já estamos começando a conhecer. O 2, capítulo 2, que, com a imagem que nós já conhecemos, e o capítulo 7, que vamos estudar hoje. Então, existe uma equivalência na simbologia entre a cabeça de ouro e o leão, entre o peito e os braços de prata e o urso, entre o quadril de bronze e o leopardo, entre as pernas de ferro e o animal terrível e espantoso, tá bom? E daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor. Também existe o capítulo 7 vai falar de que esse animal terrível e espantoso tinha 10 chifres. E dentre esses 10 surge um chifre diferente dos demais, chamado de chifre pequeno ou ponta pequena, e ele derruba 3 chifres quando ele sai. E ele é diferente porque ele fala contra o Altíssimo, contra Deus. E a equivalência que nós encontramos para o chifre pequeno na profecia da imagem é justamente o barro, tá bom? Então, tudo tem uma equivalência nos dois capítulos. Às vezes nós pensamos que apenas os metais e os animais têm uma equivalência, mas não. O barro equivale ao chifre pequeno quando nós correlacionamos ambos capítulos, tá? Então percebam, metais em Daniel capítulo 2 e animais em Daniel capítulo 7. Tá bom? Os reinos, né? A ênfase do capítulo 7 é um conflito bélico. A palavra ventos e tudo que vai se desenvolver no texto é para nos dizer, né, que a mensagem, a ênfase é os conflitos, como ocorreram, como se deu a sucessão, tá? As guerras e as batalhas. No caso de Daniel capítulo 2, a ênfase era o paganismo, né, a idolatria, como Babilônia, desde a cabeça, foi trazendo, né, até os nossos dias, porque nós estamos vivendo na época dos dedos, né, pouco antes da pedra, o reino de Deus bater nos pés, nós estamos vivendo o desdobramento do paganismo, camuflado, dispersado, misturado com várias filosofias, tá bom? Então, essa explicação é interessante para vocês entenderem por cima, né? Olhando por cima, o que nós vamos estudar daqui a pouquinho com mais detalhe, tá bom? Nós nunca podemos nos esquecer, né, de que Jesus é o personagem central de toda a Bíblia. E Ellen White, inspirada por Deus, uma escritora que depois, né, ajudou a formar e dar origem à Igreja Adventista, ela disse de que em cada página da Bíblia Jesus está presente. Então, quando nós examinamos as páginas do capítulo 2, nós podemos ver que quem define o rumo final da história é aquele que vai governar para todo sempre. O seu reino, representado pela pedra, e dá o fim à história dos metais, destruindo toda essa imagem. Então, Jesus é apresentado ali como Rei dos Reis, aquele rei que de fato perdurará para todo sempre. No caso do capítulo 7, Jesus se apresenta como juiz. Nós veremos uma cena muito interessante, quando ele aparece num trono, tá? Daniel vendo, né, ele assentado num trono. Então, Jesus vai julgar cada uma dessas nações representadas por esses animais, porque essas nações vão submeter o povo de Deus e outras nações. Num momento elas são usadas por Deus, e em outro momento os seus reis se enchem de orgulho e Deus retira e entrega esse poder para a próxima nação.
Então, o que está por trás de tudo isso é o grande conflito. O inimigo tenta usar esses reis para destruir, aniquilar o povo de Israel, mas Deus coloca a sua mão, né, soberana, para retirar e remover reis, porque um rei teve a sua oportunidade de dar uma nova visão, né, para aquele mundo do jeito que ele se entendia naquele momento, e Deus vai operando através desses reinos, tá? Deus profere também disciplina e castigo ao seu povo, porque esse povo se envolveu com idolatria. Então, ele usa até mesmo instrumentos, né, do mal, reinos pagãos, para dar lições, né, e advertências ao seu povo. Tá bom? Então, quem vai proferir o julgamento e a sentença sobre cada um desses reinos será Jesus, na figura de um juiz. Tá bom? Então, apenas para vocês entenderem de que não é novidade que na Bíblia se apresentem os reinos como animais, tá? Inclusive nos nossos dias, nós vemos de que alguns países, né, conhecidos como os Estados Unidos, né, tem uma águia representando ele, né? A Alemanha, o urso, ele representa a Rússia. Existe a raposa para a França, né? Alguns até usam um galo, e na Índia tem um elefante. Então, não é comum o uso da simbologia dos animais para representar algumas das nações, tá bom? Então, nós vamos iniciar o estudo falando a respeito do primeiro reino, tá bom? O reino da Babilônia. E eu vou projetar aqui novamente minha tela. Ok? Na verdade, não deveria ter. Babilônia é o primeiro reino. Então, lembre-se, a cabeça de ouro representa a Babilônia. Se a cabeça representa o leão, então o leão representa a Babilônia. E esse daqui é o tempo de hegemonia em que Babilônia teve o seu poder e seu domínio, do ano 605 até o ano 539 a.C., tá bom? E o leão com asas de águia, tá bom? Então, vamos para entender como foi o domínio, né, da Babilônia no meio desse mar, no mar Mediterrâneo, né, das multidões que é simbolizado. Daniel 7:4, versículo 4, fala a respeito desse animal. O primeiro dos animais era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e levantado, né, foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Interessante, né? Como a simbologia vai descrever um pouco do que nós já estudamos. A cabeça de ouro, né? Assim como o ouro é o metal mais precioso, o leão é o rei dos animais. Percebam essa comparação que Deus faz, né? Através dos símbolos. As asas de águia simbolizam a rapidez, não é? Imaginem um leão, rei dos animais, com uma velocidade de águia, porque Babilônia teve muita velocidade nas suas conquistas. Nabucodonosor, em pouco tempo, ele se tornou o senhor da maior parte do que o mundo conhecido daquele tempo, tá? Só para vocês terem uma ideia, Abacuque menciona os exércitos da Babilônia no capítulo 1, versículo 8, né? Ele diz assim: e os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. E os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, e os seus cavaleiros virão de longe, voarão como as águias que se apressam a devorar. O contexto está falando de Babilônia. Então percebam como esses exércitos eram, para o tempo, né, para a tecnologia, para os meios de transporte que eles tinham, eram muito rápidos, tá? Então, o leão, né, com asas de águia, indica a majestade do primeiro império. Ele era muito
mais prominente nas suas riquezas, né? Ele era o maior e mais majestoso dos 4 reinos que nós estamos falando. E não é à toa que, né, na escultura da Babilônia, né, na principal das portas de entrada da cidade, na porta de Estar, haviam 120 leões esculpidos, mais ou menos com a figura que vocês estão vendo aqui nesse slide. E esses leões se encontram no Museu Britânico, no Museu de Louvre, tá? Então, imaginem, Deus estava usando a simbologia correta para aplicar o reino da Babilônia, tá bom? O que representa o texto quando diz que as suas asas foram arrancadas? Você se lembra na história do capítulo 4 do livro de Daniel, de que por causa do seu orgulho, Nabucodonosor foi lançado, né, para o campo e ele se tornou como animal? Então Deus removeu Nabucodonosor do trono e o lançou e o tornou praticamente como se fosse um animal. Na verdade, Deus retirou sua proteção e o inimigo fez o que ele quis, né, com Nabucodonosor ali. E o que Deus sabia, ele profetizou através de Daniel e por isso que o tornou um animal. E pela sua misericórdia, né, Deus entregou novamente ele o trono e ele, por isso, na simbologia, no texto, fala de que ele tinha uma figura de homem. Ele voltou a recuperar o raciocínio e ele recuperou o seu trono, tá bom? Então, esse fato da retirada das asas significa também o declínio do, do Império Babilônico após a morte do rei Nabucodonosor, tá bom? Deus tinha um especial carinho e consideração pelo rei Nabucodonosor, porque ele sabia que ele se tornaria um filho de Deus. Por isso nós estudamos do capítulo 2, né, 1 até o 4, a conversão de Nabucodonosor, como ele foi percorrendo e entendendo cada vez mais esse Deus. Daí em diante, Deus já conhecia o coração do seu filho, do seu neto, ele não deu tantas oportunidades. Na verdade, eu estou falando algo errado. Deus proveu todas as oportunidades possíveis para os seus sucessores, o filho e o neto. Porém, esses homens não responderam conforme Nabucodonosor respondeu. Por isso que a história é diferente, né? Deus nos trata de forma personalizada. Não significa que alguns recebam mais ou menos oportunidades do que outros. Isso depende muito de como Deus nos conhece, tá bom? Então, foi isso que ocorreu. O que, que significa a mente de homem, né? O leão, ele não se transforma em um ser irracional, né? Apenas por ele querer, né? Então, a mudança, ela foi na figura do rei, não na figura do reino, tá? Por isso que essa expressão homem se refere ao rei Nabucodonosor, tá? Quando o raciocínio do rei foi restaurado, ele recuperou aquela mente de homem, tá bom? Então, está dando ênfase ao primeiro rei que definiu toda a glória e majestade daquele império, tá? Tanto é que historicamente, né, Babilônia detém as 7 maravilhas, uma das 7 maravilhas da antiguidade, né, os jardins suspensos da Babilônia, tá bom? Então, percebam, estamos falando do primeiro reino, da imagem, né, a cabeça de ouro, que equivale ao leão, tá bom? Agora nós vamos para o segundo reino, Medo-Pérsia. Na sequência, né, os peitos com os braços de prata, Medo-Pérsia vem do ano 539 até o ano 331. É um urso que aparece na visão, com um dos seus lados mais levantados do que o outro, e ele tem 3 costelas na boca, tá? O que isso representa na visão? Na verdade, eu estava me antecipando a leitura do texto, né? Vejam comigo o versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Ou seja, é Deus que profere essa autoridade e essa oportunidade de reinar, né? De submeter outros reinos. Então, é um urso que tinha um lado mais levantado do que o outro e tinha 3 costelas. Vamos analisar essa simbologia.
Lembrando que estamos falando de o peito e os braços de prata, na equivalência das duas visões. O urso é um animal raivoso, ele é cruel e ele tem sede de sangue. Essas são algumas características desse animal. Com seus 42 dentes, né, ele tem uma força muito grande nas suas patas e nas suas garras. Ele é corajoso, ele é astuto e ele é voraz. Os medos persas, os medos persas, lembram-se, formavam uma aliança entre duas nações, uma mais poderosa que a outra. Os medos eram mais fracos, entre aspas, do que os persas, por isso que um lado do urso estava mais erguido, né, mais levantado, assim como o braço direito mais forte que o braço esquerdo, tá bom? Então, é o que eu comento aqui nesse slide, para dizer de que um lado era mais forte, né? Ciro conquistou a média no ano 533, isso só para dar prova de que os persas eram mais numerosos e mais poderosos do que os medos. E depois dessa vitória, Ciro fez aliança com os medos e ambos se uniram e formaram um exército imbatível, né? Quando quiseram tomar a Babilônia, e assim o fizeram, tá bom? Então, o que representam as três costelas? Aqui tem uma ilustração só para destacar essa questão, né? Nós não conseguimos imaginar de fato como foi a visão, mas os ilustradores eles tentam trazer o mais real e vívido possível, né? O que Daniel viu em visão. As três costelas representam as três nações que a aliança medo-persa conseguiu abater, ou eliminar, ou derrotar. Naquela época, e essas três principais nações naquele tempo foram a Babilônia, né, como Daniel 6 indica, Daniel 5, perdão, a Lídia e o Egito, tá bom? Então, Medo-Persa teve que avançar por todos esses territórios para se tornar o maior império da época, tá? A Lídia foi na figura do seu rei Cresso, submetido. A Babilônia, quando Belsazar, né, estava representando na capital o que o pai dele, Nabonido, estava tentando fazer no sul, né, proteger o reino da Babilônia. Eles caíram nas mãos de Ciro no ano 547 e 539 a.C., respectivamente. E o Egito, com seu faraó, né, o seu soberano a mais, caiu nas mãos de Cambises no ano de 526. Percebam que a história confirma tudo isso, mas não leva um dia ou alguns meses, né, para esses reinos terem caído, sucumbido. Leva muitos anos, muitas campanhas, muitas batalhas, muitos meses de batalhas, tá bom? Então, só para vocês se localizarem também na geografia, no mapa, aqui está a Medo-Pérsia, os persas, né, antigamente se localizavam onde hoje está o Irã, tá bom? Então, eles se juntaram aos medos e tomaram toda aquela região que hoje está com o Iraque e o Irã. Eles avançaram até a Palestina e tomaram tudo que era da Babilônia, tá? A Lídia, que é diferente da Líbia, estava localizada na região que hoje é Turquia, tá? E o Egito até os nossos dias naquela região do delta do Nilo, tá bom? Então caíram a Babilônia, a Lídia e o Egito nas mãos dos medos e os persas, representando as três costelas que estavam na sua boca. Vejam quantos detalhes, né? E como um símbolo pode abrir páginas e páginas de livros históricos para confirmar que a profecia é a história predita, né? E a história confirmada é o cumprimento dessas profecias. Tá bom? Avançamos no tempo, vocês que estudaram comigo Daniel capítulo 2 sabem que o reino que veio depois de Medo-Pérsia foi o reino da Grécia, no ano de 331 até o ano de 168 a.C., teve o domínio do mundo conhecido, a Grécia. Agora imaginem quando Daniel viu um leopardo, que ele já é o animal mais veloz, né, conhecido terrestre, com asas de ave. Tá? Imaginem a velocidade que é imposta comparada com o urso, né, e muito mais com
com o leão com asas, tá? Então, a principal característica desse reino será a sua vitalidade, agilidade e velocidade. E isso é confirmado no texto, né, da visão, Daniel 7:6. Depois disto, eu continuei olhando e eis aqui outro animal, né, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, o que está em amarelinho ali, nós vamos entender a simbologia e o significado usando a palavra de Deus e um pouco de história, tá bom? Sempre lembrando, agora estamos fazendo a equivalência com o ventre de bronze na imagem da estátua, tá bom? Então a história confirma de que a profecia bíblica se cumpre na figura da Grécia submetendo Medo-Pérsia. Então, Grécia conquistou com uma velocidade incrível, o que Medo-Pérsia levou 30, 40, 50 anos, né, para ir avançando. A Grécia levou 3 anos para submeter as nações daquele tempo. Então, a rapidez e agilidade do leopardo, além de não ter medo, é uma característica desse animal para atacar, fazem dele a melhor simbologia que descreve a Grécia. Tá bom? Muito bem. Então, e as asas? Elas denotam, perdão, obviamente, rapidez. A figura do primeiro rei, né, e o mais prominente conquistador do mundo antigo, e não é coincidência de que tenha sido da Grécia, Alexandre o Grande, ele liderou, né, os exércitos gregos para conquistas que até hoje são lembradas, tá? Alexandre não somente teve a façanha de conquistar em pouco tempo milhares de quilômetros de território, e sim também unificar os reinos helênicos, né? Que na época a Grécia era toda dividida, não sei se você se lembra um pouco de história, Esparta, Atenas, essas capitais tinham vários reinos no território atual da Grécia. Ele unificou esses reinos e se tornaram um reino muito, muito veloz e ágil para as conquistas, tá bom? Então, começando praticamente do nada, né? Alexandre uniu todos esses reinos e até então eles brigavam, né? Lutavam entre si. E a partir de Alexandre ele conseguiu com essa unificação apenas, né, em 12 anos conquistar o gigantesco exército medo-persa. Todos os historiadores confirmam de que o exército medo-persa era gigantesco em proporção em número, em quantidade, comparado com o reino da Grécia. Tá? Foi-lhe dado domínio. Isso significa o que no texto bíblico? Que Deus entregou, né, a opção de dominar através dessas guerras as outras nações. Na Batalha de Arbelas, no 2 de outubro do ano 331 a.C., né, Dario, com 1 milhão de soldados, foi derrotado por Alexandre com um exército inexpressivo de 50 mil soldados. Imagine essa proporção: 50 mil contra 1 milhão. Inclusive, Hollywood, né, faz até exageradamente no filme 300, né, uma comparação, e eles se basearam na história. Com 50 mil soldados numa batalha, conseguiram derrotar 1 milhão de soldados. Não é porque aqueles 1 milhão eram mal treinados ou eram fracos, não. É porque Deus estava ali entregando o poder para o próximo reino, na sucessão histórica. Tá bom? Então, Alexandre representa esse líder que recebeu esse domínio. Ele tinha uma resolução de ferro para varrer a oposição que ele encontrava no seu caminho. Ele se negava a si mesmo, né, para cumprimento dos seus planos. Ele preferia, né, passar noites sem dormir pela ganância de novas conquistas, né? Ele era incansável. Quando havia um território, um reino a conquistar, ele ia atrás até conseguir. Tá bom? Então, e o que representam as 4 cabeças?
o próprio texto bíblico vai nos explicar, tá? As 4 cabeças se encontra, a simbologia está no próprio livro de Daniel, capítulo 8, versículos 21 e 22. Nós vamos estudar daqui a 2 segundas-feiras, o capítulo 8, onde aparecem outros animais. Então, esses 2 animais que aparecem, nós vamos ver de que representam também a Medo-Pérsia e a Grécia, tá? Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Nós vamos entender melhor no capítulo 8 isso. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, aqui está falando de Alexandre. O ter sido quebrado, levantando-se no lugar de quem? Dele, de Alexandre, né, do primeiro rei, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força ou intensidade ou velocidade dele. Então, perceberam? As 4 cabeças do leopardo representam 4 divisões da Grécia, na figura do surgimento de 4 novos reis, tá bom? O próprio texto é muito claro, tá? Então, representam, após a morte de Alexandre, os seus 4 principais generais dividiram o Império Helenístico e fundaram novos impérios. Então, isso por quê? Porque Alexandre, no ímpeto, no auge da sua força, né, com 31 anos de idade, ele repentinamente morreu, tá? E aí, lógico, né, o desejo pelo poder fez com que os seus principais generais se dividissem e nem sequer entraram num acordo para manter o império unificado. Cada um tomou um território e isso fez da Grécia a divisão da Grécia, né? Então, ao mando desses generais, eles, muito estratégicos militarmente, eliminaram, assassinaram todos os membros da família de Alexandre, as suas esposas, os seus filhos, e, e todos eles foram assassinados, para que nenhum deles pudesse reclamar, né, o reino de algum desses impérios, tá bom? Isso está registrado na história e isso ocorreu. Então, após 22 anos sangrentos, na memorável Batalha de Ipsus, em 301 a.C., na Frígia, os 4 generais assumiram o comando dos 4 reinos grego-helenísticos. E se você não sabe o nome deles, né, esses 4 generais são Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. A história, novamente, confirmando o que a profecia já tinha predito. Se tem gente que não acredita na Bíblia, né, porque foi escrita por homens, como é que homens poderiam, né, na sua simplicidade, conhecer o futuro séculos antes de que isso ocorresse? Daniel já tinha revelado o que aconteceria com a Medo-Pérsia, com a Grécia e com a divisão do Império Grego, não é? Isso é um dos motivos que nos leva a acreditar que a palavra de Deus é que a Bíblia é a palavra de Deus, pois ele conhece o fim desde o futuro. E quais foram os territórios que esses generais dividiram? Seleuco ficou com a maior parte do território, do lado da Síria, né, e os reinos onde ficavam Babilônia, Medo-Pérsia, tá bom? Essa região é amarela no mapa. Junto com a Trácia e a Ásia Menor, né, Lisímaco ficou com o que é hoje a Turquia, né, que formava naquela época a Trácia e a Ásia Menor. Cassandro, ele ficou com a parte da Grécia, né, naquele tempo se chamava Macedônia, tá bom? E Ptolomeu, ou Ptolomeu, né, ficou com o Egito, a Líbia e o sul da Palestina. Tá bom? Então, percebam que Babilônia tinha um território menor que a Medo-Pérsia, e Medo-Pérsia tinha um território menor do que a Grécia. Tá bom? Então, esses reinos foram se expandindo cada vez mais na sua dominação. Ok? Então, aqui se inicia o quê? A história também confirma, né? Impérios diferentes, né? Através desses 4 que estavam surgindo ali. Muito bem. Então, percebam aqui, queridos, que cada um desses animais representa um reino, tá? E agora vai aparecer em cena um
quarto animal que ele vai ser diferente dos outros. Esse quarto animal vai receber mais atenção, ele vai ter um enfoque maior descrito por dois motivos. Porque dele vai surgir um chifre pequeno e principalmente porque ele vai atacar o povo de Deus de uma maneira diferente, tá bom? Então, a ênfase dada ao quarto animal é justamente por esses dois motivos. É esse animal que vai atacar a lei de Deus, a palavra de Deus e o seu povo, tá bom? E aí, eu coloco novamente para ilustrar aqui esse quarto animal descrito como um animal terrível e espantoso, tá bom? Vocês estão vendo aqui que que Roma é representação dos pés e das pernas de ferro, não é verdade? Então, a imagem de Daniel 2 nos permite já antecipar de que esse animal terrível e espantoso é Roma, Roma imperial, que foi aquele reino que conquistou a Grécia, tá? E ele teve domínio do ano de 168 a.C. e foi até 476 depois de Cristo. Percebam que a história confirma, né, que Roma dominava na Palestina quando Jesus nasceu. Não foi Herodes que tentou matar o bebê, Jesus? Não foi Pôncio Pilato que condenou a Jesus para a cruz? Não foi Herodes, né? Todos eles autoridades de Roma. Por isso que até mesmo, né, Roma tentou perseguir e assassinar o Messias. O que diz a Bíblia no versículo 7, do capítulo 7 de Daniel? Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés e o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Perceberam que tem muito mais detalhe, muita mais simbologia? E nós vamos analisar com a Bíblia o que representa cada um desses símbolos. Ele era terrível e espantoso. Ele não tinha um animal da zoologia conhecida por Daniel que pudesse ser comparado. Ele desafiou Daniel na identificação. Por isso que ele descreve como terrível e espantoso. Então, jamais Daniel tinha visto algo semelhante. Isso já nos traz uma mensagem, né, de que Roma faria coisas piores, atrocidades, comparadas com os 3 reinos anteriores que nós vimos até aqui, tá? Então, assim como tinha Roma, capital do reino ocidental, né, e Constantinopla, capital do reino oriental, as duas pernas de ferro, nós temos agora o quê? Um animal terrível e espantoso. Então, as pernas de ferro representam Roma e equivalem a esse animal, de Daniel 7. A história confirma de que Roma foi conquistando os 4 impérios, resultado da divisão do Império Grego. Tá bom? Percebam que Jesus faz uma declaração aqui, descrevendo a Roma, né? Como definindo-a como a inimiga do povo de Deus. Jesus diz o seguinte, em Lucas 21, 20 e 21. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. O que está dizendo Jesus? Depois da minha morte, alguns anos depois, e a história confirma que 70 anos depois, Roma veio para destruir e eliminar cada um dos moradores de Jerusalém. E, infelizmente, isso ocorreu. Então, Jesus faz uma advertência para os seus seguidores, para quando virem um primeiro cerco, para que eles pudessem fugir. E quem fugiu do primeiro cerco se libertou, porque esse primeiro cerco se desfez e depois veio o segundo, e ali foi para valer, para destruir Jerusalém e matar os seus habitantes. Tá? Então, por que ele é terrível e espantoso?
Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27, vai definir Roma como um poder desolador que vai atacar o Messias. E nós vamos estudar em que momento na linha do tempo Roma faz isso no capítulo 9 e 10, tá bom? João define a Roma como uma das cabeças do dragão também. Quando nós, né, tivemos a oportunidade de estudar Apocalipse 12, vocês verão de que um dragão ele tem 7 cabeças e 10 chifres. E uma dessas cabeças é Roma, tá bom? Dando a entender que se trata de um poder diabólico, mais do que os anteriores, tá? Nem Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia são chamadas de inimigos do povo de Deus. Percebam a ênfase, né? Jesus declarou que Roma seria o inimigo do povo de Deus. Nenhum dos 3 reinos anteriores é chamado de desolador. O povo de Deus teve, entre aspas, boas relações com os impérios ao qual foi submetido. Não sei se vocês se lembram. Medo-Pérsia concede, através de um decreto, né, a autoridade para reconstruir Jerusalém e o Templo de Jerusalém. Então, Nabucodonosor não eliminou todos os habitantes, né, de Jerusalém, ele levou os príncipes, levou várias pessoas para morarem junto com ele na capital da Babilônia. Então, Roma teve uma ação totalmente diferente dos 3 reinos anteriores, tá? Então, aqui nós vamos ver rapidamente, nos 5 minutos que nos restam do nosso estudo, algumas características desse poder, tá? Roma arrebata a terra prometida. Os hebreus foram o único povo na história, né, da humanidade que receberam um território de Deus. E o poder, né, e claro que o inimigo não gostou dessa situação. Então, o poder que o inimigo utilizou foi o Império Romano, para tentar retirar, né, a Palestina como território do povo de Israel, usando o quê? A violência, tá? Lucas 21, 24 afirma, né, que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Os gentios são aqueles que não são judeus, né? E como eu mostrei no texto anterior, e a história confirma, foram os romanos que destruíram Jerusalém, 70 anos depois da morte de Jesus. A destruição de Jerusalém, ela ocorreu, né? Num primeiro momento, eles foram sitiados por Tito e foram totalmente destruídos, né? No ano 70, entre o ano 70 e 71 depois de Cristo. A nação judia deixou de existir na terra dos seus pais e uma extensa dispersão dos judeus ocorreu pelo mundo naquele tempo. Quem estava por trás? O inimigo. Ele detestava, né, os judeus porque eles tinham a oportunidade de dar testemunho do amor de Deus e das verdades da Bíblia que eles possuíam. Tá? Versículo 23, Daniel 7, 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra e pisará os pés, e fará ela em pedaços. Por que ela é diferente? Porque ela vai proclamar o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. Nenhuma das outras 3 nações envolveu uma aliança entre o poder político e o poder religioso, tá bom? A história do homem, no livro A História do Homem, Alcides Parejas Moreno, ele diz o seguinte: no ano 313 depois de Cristo, o imperador Constantino promulgou o Edito de Milão, pelo qual reconhecia oficialmente o cristianismo e proclamava a segurança do culto e se concedia às comunidades cristãs a consideração de pessoas jurídicas. Esta etapa da história, né, da igreja determina como o decreto do imperador Teodósio, pelo qual se proclamava o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Por isso nós conhecemos a principal, né, e a mais importante igreja cristã, né, do mundo como Igreja Católica Apostólica e Romana, não é? Que surgiu no meio do Império Romano, tá bom? Então,
nós vamos interromper nosso estudo por aqui e nós vamos recapitular essa segunda característica para nós, no próximo estudo, falarmos de um elemento muito peculiar e muito singular. Vocês estão vendo aqui, não está muito bem definido, mas vai surgir no meio das suas cabeças um chifre que terá características diferentes dos 10 chifres que estão na cabeça. Chifre representa reino, né? Poder, ou seja, Roma será dividida em 10 partes, né? Assim como a estátua tem 10 dedos. É um pouco do que nós vamos ver no estudo da semana que vem, para preparar o terreno, né, da interpretação, para entendermos o que é esse chifre, o que ele faz, o que ele fará, o que Deus lhe permitiu fazer e como isso se relaciona com o povo de Deus e as verdades que o povo de Deus tenta divulgar, né, no mundo conhecido, e as mentiras que esse poder vai proferir através da sua boca. Tá bom? Então, para não estendermos mais o nosso estudo, né, não adentrarmos muito na programação da noite de cada um de vocês, nós vamos parar por aqui, interromper. É um estudo fascinante, nós vamos dividir em 2 etapas. Então, esperamos que vocês, na semana que vem, acompanhem nosso estudo.